Domingo, 19 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste quarto domingo da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os seus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais coisas? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade. Interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, mas não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus.
Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Meu querido irmão, minha querida irmã, a intenção da narrativa do Evangelho desse domingo não é tanto relatar mais um milagre de Jesus, ao qual são dedicados somente os versículos 6 e 7, mas descrever um processo de fé em Cristo, luz do mundo, Messias, Filho de Deus. Narra-se aqui a história de um homem que, pelas mãos de Jesus, vai passando das trevas da sua cegueira física para a visão da luz e desta para a iluminação da fé em Jesus Cristo. O cego de nascença avança de uma situação de absoluta dependência física para a total autonomia de quem vê. Avança de sua ignorância religiosa para o ato de fé na pessoa de Jesus Cristo. Os fariseus, ao contrário de seus juízes, retrocedem no conhecimento de Deus, obstinam-se na sua incredulidade a respeito de Cristo, fazem-se escravos das trevas que gera a sua cegueira espiritual. O relato evangélico desenvolve-se segundo essas etapas básicas: o fato milagroso da cura, a polêmica que se seguiu, a confissão de fé do ex-cego, a obstinação dos fariseus. A devolução da vista ao cego é um sinal, um milagre, que manifesta Jesus como luz do mundo, conforme ele mesmo disse: Eu sou a luz do mundo. Na maioria dos milagres realizados por Jesus, a fé aparece como uma condição para o milagre acontecer. Na cura do cego de nascença, não há um pedido que suponha fé, mas uma oferta espontânea e compassiva de Jesus. Depois do milagre, vem a verificação e interpretação por parte dos fariseus. É a parte mais longa da narrativa, na base de interrogatórios. Primeiro perguntam ao cego curado a respeito da identidade de Jesus. Depois perguntam aos pais do ex-cego. E finalmente perguntam ao cego curado sobre a condição pessoal daquele que lhe deu a vista. Ele opina que Jesus vem de Deus, contrariamente ao parecer dos fariseus, que afirmam ser Jesus pecador por violar o sábado, por fazer o bem no dia de sábado. Essa postura do ex-cego a favor de Cristo lhe custou a expulsão da sinagoga. Então Cristo torna-se acessível e se auto-revela ao que fora cego. Aqui chega ao auge o itinerário que aquele mendigo e cego de nascença percorreu até a plena luz da fé. Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Até alcançar a profissão de fé, o cego viveu todo um processo ascendente de amadurecimento pessoal e conhecimento de Jesus. Isso fica claro pelo ritmo progressivo dos termos e títulos que ele vai aplicando a Jesus. Primeiro ele diz: aquele homem chamado Jesus. Mais adiante o chama de profeta, é um profeta. Depois o define como vindo de Deus e finalmente o confessa como filho do homem. A vida cristã que recebemos pelo batismo exige também um crescimento no amadurecimento pessoal e no conhecimento de Jesus Cristo para chegarmos a uma fé mais amadurecida. Cristo, da mesma forma que curou o cego de nascença, nos leva a superar um tipo de cegueira que não nos deixa ver corretamente o valor das pessoas. Precisamos da luz de Cristo em nossos olhos para podermos julgar e agir de modo mais coerente. Precisamos que Cristo abra os nossos olhos para os valores evangélicos, a vida e o amor, o trabalho e a justiça, a convivência e a solidariedade com os irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos para os apelos dessa quaresma e para os apelos da campanha da fraternidade. Fraternidade e fome, dá-lhes vós mesmos de comer. Por fim, rezemos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.